Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu não sei se eu estou chegando até vocês. A gente não faz normalmente ao vivo, né? Tem muito problema aí de transmissão. Mas agora que a gente está aqui no ar, vamos ver se o nosso papo aqui flui. Eu vou acompanhar aqui todas as mensagens que chegarem até a gente aqui, né? Mas hoje a gente está num dia um tanto quanto atípico, né? Não é toda hora que você tem uma entrevista coletiva, eh, de alguém que ocupa um cargo público e vai anunciar a sua demissão, a sua exoneração, o seu afastamento. Isso parece aquelas cerimônias que tem na internet. Cerimônias, aqueles acontecimentos que você pesquisa na internet, e o cara convoca uma coletiva, de repente ele puxa uma arma do bolso, pumba, explode o cérebro, né. Isso tem alguns acontecimentos assim, o cara que pratica um ato extremado. A gente não pode considerar hoje que o ato do ministro Moro tenha sido propriamente um ato de suicídio, né? Muito pelo contrário, ele parece ter pavimentado aí um caminho para o futuro, na área política. Ele percebeu, porque por mais que o cara seja tapado, que ele estava no meio do manicômio, que isso não poderia dar certo em hipótese nenhuma. Quando ele começa a perceber o tipo de envolvimento do presidente da República com uma série de segmentos, situações que nem em pesadelos uma pessoa normal seria capaz de pensar, aí ele deve ter começado a ficar bastante temeroso do que estava no porvir, né? Muitas vezes você dá o benefício da dúvida, você chega e fala assim: será que sou eu que estou errado? Eu estou nesse ambiente aqui e de repente esse pessoal todo é gente fina, estou diante de um povo que eu não conhecia, fiquei muito tempo preso lá dentro dos gabinetes e de repente o Brasil é isso, essas pessoas são pessoas do bem, enfim. Será que eu estou participando aqui de um projeto de transformação do nosso país? Enfim. Aí o cara vai para cerimônias e começa a se deparar com o presidente da República ajoelhado num canto, abraçado com o pastor picareta do outro, com um empresário beneficiado do setor governamental do outro. E um monte de políticos que a folha penal não passaria em brancas nuvens em hipótese nenhuma, né? Esse cara começa a achar que realmente estava num lugar estranho, né? Vamos ver aqui as mensagens aqui estão chegando para a gente. Vamos ver aqui. Estou vendo aqui o Moisés, o Rubem da Costa, Edivaldo, quem mais? A Maria Zuleide. Enfim, muitas perguntas aí começam a chegar, né? Gente, eu não sei como é que vocês estão aqui. Então, se puderem dar o like logo aí, eu vou vendo aqui, dá um joinha aí, que eu vou vendo que o povo tá começando a se integrar aqui, né? A nossa live aqui tá uma live ninja. Eu não estava preparado para fazê-la, né? Mas a situação aqui é, é sui generis. Eu dei uma navegada rapidamente aí pelos canais da direita. Eu sempre acompanho o pessoal da direita, né? E esse pessoal está num sentimento de orfandade impressionante. Está todo mundo perdido. Eles tinham ali na figura do Moro alguém que parecia ter algum tipo de sanidade, né? Era um contraponto dentro desse governo. Você pegava a ala manicomial e aí você pegava ali uma figura cuja pessoa só recaíam críticas de natureza política, né? Dele ter ajudado a eleição de Bolsonaro com a interferência dele no processo que condenou o ex-presidente Lula. Então, não recaía contra ele nenhuma pecha do ponto de vista moral, de enriquecimento, de ter sido beneficiado, enfim. Então, ele, para esse grupo, esse segmento da sociedade, era uma referência. Quando essa referência sai, as pessoas percebem que o governo só ficou entregue mesmo à ala manicomial. Se haverá um despertar de algumas pessoas dentro desse governo que tem acoplado dentro de si, né, a área econômica, que é a área entreguista do nosso país, isso aí pode até ajudar com que algumas transformações mais positivas venham a acontecer um pouco mais à frente. Mas a gente está no meio do turbilhão. É muito difícil a gente ver algum analista político hoje, vocês analisarem mesmo as pessoas que acompanham o cotidiano da política em Brasília, os jornalistas, né, setorizados,
na área política, cientistas políticos, analistas de todos os campos, acertarem no que é que vai acontecer no Brasil, porque a situação está muito sui generis. A gente não tem personagens que são absolutamente previsíveis o tempo todo. O próprio presidente da República, ele é de uma imprevisibilidade tal que a gente começa a prever, né, que a personalidade dele é assim. Ele tem se prestado aí a, ao modelo econômico, né, de fazer com que as injustiças sociais elas se agravem no nosso país. As pessoas que controlam o poder econômico no Brasil, que controlam o mercado, enfim, que controlam a política, controlam o fazer das leis no nosso país, essas pessoas estiveram até esse momento numa posição muito confortável de comando, mas o parquinho parece estar tendo muita confusão, né? Vamos ver aqui se tem algumas perguntas aqui, gente. Vamos lá, chegando aqui. As pessoas perguntando ao Rodrigo Maia. Olha, gente, o esquema político aqui no Brasil, ele foi desenhado durante muitos anos a funcionar, a ter uma funcionalidade de uma colônia. O Brasil, durante muitas décadas, tem se prestado a ser apenas uma colônia. Infelizmente, quando o Brasil teve a oportunidade de ter um governo mais proativo, um governo de enfrentamento dessas estruturas da plutocracia, a gente teve um governo que tentou fazer conciliações. E aí eu acho que tem muito a ver com a visão política do ex-presidente Lula, né? Como ele é formado no sindicalismo, e o sindicalismo, de uma maneira geral, é uma escola que te ensina a negociar o tempo todo, te ensina a tentar extrair do adversário, né, do patrão, o máximo que você pode, para aplacar, né, a angústia da classe. Então, o presidente da República ele pode ter sido levado a crer que essas figuras da plutocracia, da democracia do dinheiro, vamos dizer assim, elas poderiam ser domesticáveis. E a gente teve, então, apenas o abrandamento de situações sociais aqui no nosso país, mas na estrutura a gente não teve mudança nenhuma. Mas vamos voltar um pouco aqui a essa história para a gente entender onde é que nós estamos. Nós saímos de uma ditadura militar e o processo de redemocratização no Brasil fez com que muitas pessoas sonhassem que era possível a gente sair daquele modelo que vinha da ditadura, que já era um modelo liberal, né? Apenas tocado com mão de ferro numa ditadura política. Mas a estrutura econômica do Brasil já atendia os interesses muito mais estrangeiros do que interesses do Brasil. Não é à toa que a gente começou a se endividar de uma forma muito intensa. A gente tem a Constituição de 88, que já foi feita assim num processo absolutamente viciado. Se discutiu na época da Constituinte se quem deveria fazer a Constituição eram políticos ou se deveria se eleger uma Assembleia Nacional Constituinte pegando personalidades representativas de cada segmento. Bom, político não abre mão do poder nunca, né? Então, acabou sendo a escolha dos parlamentares que fizeram a nossa Constituição pela via eleitoral. Mas a via eleitoral foi extremamente viciada, porque, só para a gente relembrar, todos os governadores que foram eleitos em 1986 foram ligados ao MDB, ao PMDB depois, né? Porque o presidente era o José Sarney, o único presidente do mundo eleito por uma infecção hospitalar, e esse cara, na presidência, ele estava muito impopular, até que ele editou o Plano Cruzado. Quando ele editou o Plano Cruzado, que foi um congelamento da economia, uma euforia, sempre os meios de comunicação mancomunados, houve uma exposição violenta daquele plano como sendo um plano salvador do Brasil. A gente não tinha internet e o poder econômico anteviu que, se não tivesse essa cartada, que a eleição para a Assembleia Nacional Constituinte poderia ter muitas pessoas do campo progressista. O que aconteceu? Foram eleitos todos os governadores ligados ao conservadorismo, com exceção de um ou outro que era mais de centro, enfim, e o parlamento, 4/5 do parlamento,
foi composto por pessoas, ou por parlamentares provenientes do mercado financeiro, com apoio de banco, grandes empresas, indústria farmacêutica, os planos de saúde, o agrobusiness, e ficou uma parcela muito pequena da Constituinte com deputados progressistas. Eu era estudante na época e eu frequentava Brasília, né, sempre tentando trazer alguns deputados lá para a faculdade, para debate sobre a Constituinte. Até conheci nessa época o ex-presidente Lula, pessoalmente conheci o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, foi uma experiência muito interessante. Mas os deputados de esquerda, eles tinham um discurso que era muito interessante, eles ficavam todos nas comissões relacionadas aos direitos e garantias fundamentais. E os deputados do Centrão, que já existia, né, apenas eles vão mudando a nomenclatura e substituindo o seu mandato por mandato dos filhos, às vezes até junto com os filhos também, né? Eles diziam que as comissões de direitos humanos, direitos coletivos, era a comissão dos otários, que já que a área econômica da Constituição, a amarração do Estado brasileiro, a ordem tributária, a ordem econômica, os meios de comunicação, a disciplina de setores muito importantes e estratégicos para a elite, ficou a cargo, esses setores da Constituição ficaram a cargo dessa elite empresarial brasileira. Então, a gente criou um Estado nessa circunstância, o Estado organizou uma série de leis com essas figuras, então todo o aparato jurídico do Brasil foi organizado por quem detém o poder, então a gente teve o solavanco na cabeça desse pessoal de termos em 2002 a eleição do Lula para a presidência da República. Mas alterações nesse jogo não foram feitas, né? Então a coisa vem se arrastando ao longo desses anos todos, apenas com conquistas muito utópicas do povo brasileiro. Gente, eu vou tentar ler algumas perguntas para a gente ficar mais atualizado aqui. Bom, tem pergunta aqui sobre o impeachment do Bozo. Olha, o que acontece hoje é o seguinte, na minha opinião, tá? O mercado, o sistema financeiro, eles tinham aqui no Bolsonaro apenas um pau-mandado, um cara que divertia a população, distraía setores da sociedade, né? Enquanto a área econômica continua absolutamente alinhada a interesses internacionais. A espoliação, a especulação, a fazer com que o orçamento público ele sirva cada vez mais aos setores privados. Isso estava acontecendo de uma maneira muito, muito tranquila para eles. Só que Bolsonaro ele está atrapalhando esse projeto dessas pessoas, na medida que está passando da conta, ele está criando muitos tumultos. Então, ele passa a não ser mais uma figura interessante para a continuidade desse projeto. O sistema ele está todo cercado, né, gente? A gente tem o presidente da Câmara e o presidente do Senado, que são pessoas também que fazem parte dessa engrenagem toda. Como eu disse a vocês, a Constituição de 88, ela simplesmente ela cristalizou toda uma máquina de funcionamento de exploração de países como o nosso. Aí eu quero só fazer um parênteses, gente, estou tentando interagir com vocês aqui, muitas mensagens, né? Nós estamos aqui com 950 pessoas, pô, gente pra caramba, né? Existe um pensamento que eu tive contato de um professor, que ele falou aleatoriamente, assim, dentro da faculdade, né, do curso de mestrado que eu fiz, e foi um ensinamento muito interessante. Ele queria explicar o direito, porque você, quando estuda direito, você tem definições aos montes do que é o direito. Todo livro tem lá uma definição de direito, é que nem você tentar definir o amor, né? Cada um vai dar uma definição diferente. E o professor disse o seguinte, que o direito é a fatificação da moral de determinada classe dirigente em determinado período histórico. Vamos tentar traduzir esse monstrengo, né? O direito é a fatificação da moral. O que é o direito? Para a gente entender o que é o direito hoje no Brasil e no mundo. A fatificação da moral significa você transformar sua moral, o seu pensamento sobre as coisas, numa norma.
Você é a favor do aborto, a sua moral diz que você é a favor, então você faz uma lei a favor. Se você é contra, você faz uma lei contra. Você é a favor da escravidão, a sua moral permite que isso seja aceito, você faz uma lei regulando a escravidão. Então, isso explica, por exemplo, o que foi a escravidão no Brasil. Era transformar a moral de uma classe dirigente que tinha o poder político, o poder econômico, o poder militar, numa norma, que fazia com que aquela norma, apesar de ser absolutamente injusta, ela fosse uma norma do Estado, uma norma que valia ali para todo mundo. Então, é a fatificação da moral de determinada classe dirigente em determinado período histórico. Se a classe dirigente muda, pode mudar também a fatificação dessa moral, podem mudar as leis. Então, as leis que nós temos hoje no Brasil, todo o aparato jurídico, ele é proveniente dessas classes dominantes que imprimem a sua moral de mundo nas leis que a gente tem hoje no Brasil. Se você tem dúvida, é só você atrasar o teu cartão de crédito, atrasar a tua parcela lá com o banco, e você vai ver para quem o juiz vai dar ganho de causa, se é para você, cidadão, ou se é para o banco, porque o juiz cumpre esse aparato. Então, as instituições todas, elas são conservadoras porque elas foram montadas para serem conservadoras mesmo, para garantir todo o sistema. Bom, pergunta objetiva. E Rodrigo Maia nessa história? Gente, a gente não sabe. A gente sabe agora que Bolsonaro ele está se afundando cada vez mais politicamente e a saída do ministro Moro vai fazer com que haja um enfraquecimento dele muito grande dentro do parlamento, junto a esses setores que sempre apoiaram o Bolsonaro. Então, a tendência aí é de se ter um argumento maior, né, para que o impeachment de Bolsonaro corra. Mas a questão, gente, no final da história, ela não é meramente política, ela é econômica. O impeachment de Bolsonaro vai favorecer a banca ou vai criar prejuízos para a banca? Essa aqui é a grande questão. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Vamos ver aqui. Gente, estamos com 1.000 pessoas aqui. Olha, para começo de live, acho que tá legal para caramba, né? Olha, as pessoas perguntando do dólar. Gente, nós vamos ter, como eu disse a vocês, muitas avaliações de todo tipo aqui no nosso país. Vai ser muito difícil alguém acertar o que vai acontecer daqui a 6 meses. É muito difícil. A gente tem alguns panos de fundo, né? Eu vi a Mônica De Bolle no, no TV Educativa, lá na TV Cultura, e ela diz o seguinte, que no plano econômico, o que nós vamos ter vai ser a administração do caos até o final do governo Bolsonaro, porque o Guedes tomou iniciativas ou não tomou nenhum tipo de iniciativa para evitar que a gente tenha um problema econômico muito grande no Brasil. Então, nós só temos hoje assim, a perspectiva de a salvação da economia se acontecer uma coisa muito improvável, que é a saída do Guedes, entrar um ministro da Economia com a visão nacionalista, com a visão de que o Estado tem que interferir na economia, e a gente conseguir tapar todos os buracos que foram deixados por essa turma aí. Fora disso, a gente vai ter a continuidade do mesmo modelo econômico, né? Deixa eu fechar aqui. Opa. Então, gente, olha, é muito difícil a gente fazer aqui acertar a bola de cristal. Olha, muitas mensagens aqui, eu nem de longe vou conseguir ler todas aqui. Vamos ver aqui. Olha, olha, muita gente aqui sonhando. Gente, olha, milagre não vai acontecer não, tá? A gente tem aí as pessoas jogando jogo e quem vai poder ter quem tiver o controle da informação nesse momento vai conseguir conduzir a opinião pública para um lado ou para o outro. Olha só, vamos aqui, tarará. O Moro tem que ser julgado, muita gente achando que o Moro tem que ser julgado, não sei o que. Olha só, gente, a questão agora é o seguinte, né? O Moro, ele já podia ser processado na condição de ministro. Muita gente fala, o que vai acontecer com ele? O ministro de governo, ele não tem imunidade nenhuma. Ele pode ser processado, só que é processado
Supremo Tribunal Federal. Se não havia nenhum crime específico para ser apresentado contra o ministro Moro nessa condição, as coisas continuam como estão. Mas agora, qualquer situação